me surpreenda, o melhor está por vir. O universo me surpreenda, tudo posso, vou persistir. O universo me surpreenda. Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir depois. Mais uma vez estamos aqui com um grande episódio do canal Ascensa com Jo Oliveira. Estamos aqui mais uma vez para um momento de reflexão, pedindo aqui a fonte criadora, o Cristo Jesus, o nosso Cristo cósmico planetário, a Mestre Saint Germain, com toda a sua egrégora da chama violeta que nos envolva neste momento para mais um episódio deste canal que foi inspirado para ser criado, Graças a Deus. E vamos iniciar com um decreto do Cristo Jesus. Eu, por mim, nada posso fazer. É o Pai no meu interior, o eu sou que realiza as obras. Eu, por mim, nada posso fazer. É o Pai no meu interior, o eu sou que realiza as obras. Quando a gente começa a decretar para a gente mesmo, que não somos nós que realizamos as obras. É o Pai através de cada um de nós. Quando a gente começar a se conscientizar e a aceitar que essa é a única verdade, a gente consegue fazer a diferença nas nossas vidas. E vamos continuar aqui com o grande livro de ouro de Saint Germain, Eu Sou, a grande alquimia, desse livro maravilhoso que ele nos instrui cada vez mais a ter uma vida mais plena, a ter uma vida cheia de paz eterna, de abundância infinita, de saúde perfeita e de bem-estar, Ele continua aqui: não há senão um meio de vencer uma condição perturbadora ou superá-la, que é, depois de conhecerdes a situação de que vos deveis livrar, afastai dela vossa atenção externa por completo, fixando-a persistentemente na afirmação acima, que é, a afirmação que ele diz é: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele fala aqui no livro que se a gente pega esse decreto do Cristo que ele deixou aí na Bíblia, no livro sagrado, ele diz que se a gente repetir isso para a gente, sentindo essa frequência, essa vibração desse decreto, eu sou a ressurreição e a vida, repetindo várias vezes, silenciosamente ou audivelmente, a gente consegue transformar, transmutar a situação da qual nós estamos vivenciando, porque toda situação, eles estão sempre frisando para a gente, toda situação, seja positiva ou negativa, somos nós que criamos, na nossa mente subconsciente. A gente precisa ser a autoridade, que é outro decreto. Eu sou a autoridade da minha mente, do meu cérebro e da minha vida. Quem comanda a minha vida sou eu, que é o eu sou Deus em mim, Lembra? As minhas obras não sou eu quem as realiza, assim disse Jesus várias vezes, na Bíblia. Então ele diz: qualquer condição que se deseje vencer na experiência externa pode ser prontamente superada com o emprego desta afirmação, tão bem como no caso de desviar o fluxo da energia mal dirigida, Então, se eu consigo repetir várias vezes, estou passando alguma situação que eu criei, lembrando que não é o outro que cria as nossas situações, somos nós somos responsáveis. Não existem culpados, só existem responsáveis. Então, quando eu assumo que eu criei essa situação que está doendo, que estou sofrendo, que estou sem conseguir nem sorrir, Porque ele diz que o sorriso
ele nos eleva grandemente e poderosamente, né? Dançar, se a gente gosta de dançar, ouvir música, quando a gente está com a frequência baixa, ali com raiva, chateado, né? Então ele fala que se a gente começa a pegar essas ferramentas para elevar a nossa vibração, a gente consegue sair de qualquer situação e sim, a gente consegue acessar toda a solução que já está disponível para cada um de nós e para cada situação da qual a gente cria. Então, é muito importante a gente fazer uma reflexão sobre isso. Aí ele conta, né? Ele dá um exemplo. Eu tive uma discípula que sentiu um impulso interno de reconduzir essa energia poderosa e o uso tão somente desta simples afirmação tornou-a capaz, com pouca ajuda, de elevar o corpo. Em um ano, operou-se uma transformação maravilhosa em toda a sua aparência externa. Parece incrível que tão pouco da humanidade possa conceber a poderosa importância dessas magníficas palavras de sabedoria, contidas nas sentenças registradas atribuídas a Jesus, e que são apenas uma parte das que ele realmente divulgou, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Fecha os olhos, repete várias vezes e começa a sentir que a gente, aos poucos, a gente vai sentindo essa vibração que existe nessa poderosa afirmação. Eu sou a ressurreição e a vida. Tá lavando o prato? Eu sou a ressurreição e a vida. Quando vir um pensamento que a gente não quer, naquele momento, dá atenção, a gente começa. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Vai repetindo, porque a gente começa a ter autoridade em nossas mentes subconscientes. Porque no momento, infelizmente, 95% da humanidade, eu me incluo ainda nesse 95%, a gente ainda está na frequência da raiva, da culpa, do medo, da zona de conforto, de estar ali como vítima, de estar ali como coitada. A gente gosta muito de se fazer de coitada, de coitado. Então, assim, a gente precisa fazer esse trabalho. E quando eu recebo uns puxãozinhos de orelha, que de vez em quando eu preciso, né? Receber uns puxãozinhos de orelha, eles falam o tempo todo, saia dessa zona de conforto, isso não lhe pertence mais. Essa Joséilda, essa mulher que se sentia coitada, vítima, que a autoestima baixa, que não se dá o valor necessário que tem que ser, acessando a sua divindade, lembrando que nós não estamos aqui como matéria, como humano, nós estamos aqui vivendo uma experiência espiritual como humano, porque nós somos o quê? A extensão da fonte criadora, de Deus Criador, dessa divina presença eu sou, que é Deus em mim. Eu preciso aceitar que é muito difícil ainda, nós como humanos que estamos, nós não somos, nós estamos como humano, ainda é muito difícil a gente aceitar que nós somos um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Então, assim, a gente precisa potencializar todos os dias, lembrando a gente, levantando e dizendo, eu sou um ser espiritual, vivendo uma experiência humana. Então, eu posso criar o que eu quiser para melhorar a minha vida, né? Então, eu preciso sair dessa zona de conforto, de coitado, de coitada, de vítima, né? Ai, que nada dá certo pra mim, né? Eu tô falando de mim porque eu sei que eu preciso também potencializar isso e eu sempre estou recebendo aí um puxãozinho de orelha, né? De toda a minha equipe espiritual. Então, a gente precisa fazer essa diferença. Tudo que eu estou aqui na frente fazendo esses vídeos, na frente de vocês, através dos vídeos que vocês vão acessar, mas eu ainda não sou diferente de vocês. Eu ainda continuo precisando levar uns puxãozinhos de orelha da minha equipe espiritual para acordar, né? Eu digo que eu precisei ter o pai que eu tinha como humano, né?
porque meu pai era um pouquinho rígido, né? E eu tinha uma personalidade, que eu agora não tenho mais, uma personalidade que eu sei que eu dei um bocadinho de trabalho a ele, tanto a ele como a mamãe. Mas ele era mais rígido comigo, porque era necessário, para eu não me perder, né? Porque quando ele dizia sim, eu dizia não, né? Então, isso fez com que eu conseguisse chegar onde eu estou hoje, né? Porque ai de mim, se eu não tivesse o pai que eu tive, ai de mim, né? Eu sempre lembro isso para mim, né? Ele já está no plano espiritual e com certeza está ouvindo o que eu estou dizendo, e eu sou muito grata por tudo que ele fez, mesmo ele depois reconhecendo que não precisava mais tratar os filhos daquele jeito que ele tratava, né? Com a ignorância que ele tinha naquele momento e que era o que ele achava que era o melhor para a gente. Mas eu agradeço, porque eu, como uma personalidade que era quando criança, adolescente, né? E aí eu precisei passar por esse processo, que era o que o meu pai precisava fazer para poder me elevar, porque ai de mim se não fosse ele, né? Então isso eu reconheço, graças a Deus. Em tempo algum da história do mundo foram dadas tantas afirmações poderosas como as que ele ensinou. Olha o que ele diz aqui. Em tempo algum da história do mundo foram dadas tantas afirmações poderosas como as que ele ensinou, o nosso Cristo, né? A gente não dá atenção nenhuma. Na Bíblia está lá, vós sois deuses, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Está lá, né? Está lá o que Jesus disse. Vós sois deuses, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Cada uma delas, quando usada conscientemente, contém a radiação própria e o talento com que ele triunfou. Ele está falando aqui do Cristo, né? Quando ele repetia: eu sou a ressurreição e a vida, né? Ele repetia isso várias vezes, porque ele tinha já a convicção que ele era a extensão da fonte criadora, né? Então, ele veio aqui só para trazer esses decretos, para que possamos acordar, potencializando, mas a gente nem repete, né? Eu estou fazendo isso agora, depois que eu comprei e ganhei também esse livro que eu estou estudando, o livro de ouro de Saint Germain, que ele bate muito nessa tecla dos decretos do Cristo, né? Ele fala muito sobre isso. Então, veja a importância, qual é, que a gente tem e a gente nem usa, né? Mas diz assim, o santo de casa não faz milagre, né? A gente tem que tirar essa crença limitante que o santo de casa não faz milagre. Porque Jesus, ele veio só para dizer: não sou eu que te curo, não sou eu que te salva, é a tua fé, né? Se a gente for ler a Bíblia, tá lá os paralíticos pedindo para Deus, para Jesus curar, e o Cristo responde: você tem fé que eu posso te curar? Vai que a tua fé te curou, vai que a tua fé te salvou, né? Então isso, eu já estou me arrepiando aqui, é muito forte, né? Então a gente tem que se conscientizar. Ai, Jesus, me salve. O Cristo só quer que você se salve. O Cristo só quer que você reconheça que todo talento, potencial que é da divindade, do Pai, da criação, daquele que nos criou, nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso eu sou, o Deus que habita em mim, ele já habita em mim, ele não está lá fora, ele não está separado de cada um de nós, porque nós somos eles e ele somos nós, né? Então, ele diz: cada uma delas, quando usada conscientemente, contém a radiação própria e o talento com que ele triunfou. Vós possuis não apenas este poder do eu sou, como também a assistência individual de Jesus. Quando fazeis essas afirmações, dever-se-á meditar com frequência sobre o significado real das suas poderosas afirmações.
Logo que tiverdes compreendido que vosso pensamento, sentimento e o fato de expressar o eu sou, põe em ação a poderosa força de Deus em vós, sem qualquer limite, recebereis aquilo que constitui vosso desejo. Então, ele pede aqui para a gente começar a parar, né? Escrever um caderno, pegar a Bíblia, vai lá na Bíblia, pega lá todas as parábolas que Jesus falou. Vós sois deuses, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida, né? Então, vamos lá na Bíblia e colocar no caderno e começar a potencializar essas afirmações para a gente ter uma vida mais digna, para a gente olhar para a gente e dizer: sim, eu sou Deus, eu sou o Cristo, eu sou. Eu posso bater no meu peito agora que eu reconheço e eu aceito que eu sou. Né? Eu estou apenas humano e passando uma experiência. Né? Do jeito que eu posso criar uma doença no meu corpo, eu posso criar a saúde perfeita. Né? Eu posso sorrir mais. Né? De vez em quando ele fala lá para mim: sorria mais. Sorria mais, você está muito séria. Né? Porque eles dizem que o sorriso traz uma frequência altíssima. O discípulo não deveria ter dificuldade em ver e entender que a aparência externa nada mais é do que uma distorcida criação do homem, que atribui ao externo a fonte de poder, quando um só momento de reflexão levá-lo-ia a compreender que existe apenas um amor, uma inteligência e um poder com capacidade de agir, que é Deus. Porque neste momento que nós estamos aqui no planeta, nós estamos vivendo uma dualidade, por enquanto. Porque durante essa transição planetária, a gente precisa aumentar a nossa frequência, a gente precisa sair daquele quarto escuro, onde eu, oh meu Deus, eu sou vítima, ninguém me ama, né? Que eu não, como é que as pessoas vão me amar, vão me aceitar se eu não me amo, se eu não me aceito? Se eu não trago para dentro do meu corpo, da minha vida, do meu coração, da minha mente subconsciente, do meu cérebro, a energia do Cristo, a energia do Pai, da fonte criadora de tudo que é. Né? Eu estou sentindo na pele agora. Né? Porque quando eles dizem: não volte para aquela zona de conforto. Lembre-se que você não é isto, você é muito mais. Né? Eu achava que para falar de Cristo, e como eu não vivenciava o Cristo na minha vida, eu achava que eu não tinha direito de falar para o outro, né, as palavras de Cristo, os ensinamentos de Cristo, porque eu não vivenciava isso. E aí eu estou no momento, estou até emocionada, né? Eu estou no momento que eu preciso aceitar que eu sou Cristo, que eu sou Deus em ação. E isso está sendo muito forte dentro de mim ultimamente, principalmente quando falaram para eu fazer os vídeos. Aí eu, né, na minha ignorância ainda, como é que eu vou falar de Cristo, da fonte criadora, se eu não vivencio isso na minha prática? Eu só tenho teoria. Eu vou dizer para o outro: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu me cobrava muito. E aí eles vêm e dizem: porque você não assume quem você é, né? Porque você continua abafando, porque você continua se afogando essa sua divindade, porque você quer viver só na escuridão, porque você quer ser vítima o tempo todo, porque você quer ser aquela mulher coitada, porque você quer continuar nessa zona de conforto. Você não precisa passar mais o que você está passando, né?
Então você precisa se elevar, você precisa se aceitar. Aceitar que você é Deus em manifestação aqui no planeta. Você precisa aceitar que você é o Cristo. Eu achava que para ser discípulo ou discípula de Cristo, a gente precisava ser santa, né? Como entre aspas, como a gente fala aqui, né? Na Igreja Católica. Eu achava que só aquelas pessoas purificadas que poderia falar de Cristo, né? Mas eu às vezes dizia às pessoas, faça isso, faça aquilo. As pessoas faziam e depois voltavam para mim, poxa, você disse aquela palavra, fez muita diferença no momento que eu estava passando. Aí às vezes eu ficava, meu Deus, por que é que eu só mando as pessoas, eu oriento as pessoas para fazer e não faço, né? Porque eu me achava impura. Essa é a diferença do ser humano, se achar impuro. Quando você se acha que é impuro, impura, você não consegue ter força, porque suas energias são sugadas. Você não consegue. Então, a gente precisa fazer a nossa diferença na vida da gente. Não adianta a gente fazer diferença na vida do outro se na vida da gente está um caos. Se na vida da gente a gente não consegue sair de dificuldades, a gente só vivencia dificuldades, né? Porque a gente acha que só o outro tem direito à felicidade, à abundância, à prosperidade, à saúde, o bem-estar, a paz. A gente não precisa, porque a gente começa a se auto-abandonar, né? A gente só olha para o externo, é o que o mestre fala aqui. Não olhe para o externo, olhe para dentro de você. Esse é o momento da gente olhar para dentro da gente e começar a se olhar de outra forma. A gente se auto-abandona tantas vezes que a gente não consegue nem se olhar no espelho e dizer, nossa, você realmente é um homem maravilhoso, é uma mulher maravilhosa. Você hoje vai conseguir tudo o que você quer, porque Deus habita no seu coração. Porque você é Deus e Deus é você. Porque você é o Cristo e Cristo é você. A gente não consegue. A gente acha muito difícil fazer esse exercício do espelho, né? Quando eu frequentava a seita no eles tem essa técnica, se olhe no espelho e diga a primeira pessoa que você precisa dizer bom dia é a você. A gente acha que é o outro, né? Então, bom dia. Hoje vai ser o melhor dia da nossa vida. Porque eu olhando no espelho, eu estou vendo a minha divindade. A gente não consegue ver a nossa divindade no espelho. A gente só consegue ver a mulher com defeitos, a mulher ignorante, ou o homem ignorante, ou o homem com defeitos. A gente só consegue ir para o espelho quando a gente vai pentear o cabelo, vai se maquiar. Mas a gente não consegue se levantar de manhã e ir direto ao espelho, olhar nos olhos e dizer, você é fantástico, você é fantástica, você é uma mulher, você é um homem incrível. E hoje é o melhor dia das nossas vidas, a gente não consegue fazer isso. Mas estamos aqui para fazer a diferença nas nossas vidas. Quando a gente faz a diferença nas nossas vidas, a gente consegue vibrar no nosso ambiente para as pessoas aos nossos redores. Energia de paz, de luz. Sabe quando você chega perto de uma pessoa e aquela pessoa está centrada ali no centro de Deus, no seu coração, no Cristo, né? E você diz, meu Deus, que paz essa pessoa transmite. A gente sente essa diferença. E a gente sente quando a gente está tão desequilibrado emocionalmente, mentalmente,
que a gente transmite também para outra pessoa. E aí a pessoa diz, meu Deus, eu não fiquei perto daquela pessoa. Parece que eu levei ali ele soltou uma bomba. Porque eu tô toda quebrada, ou todo quebrado. Porque a gente acessou a frequência, que até isso a gente não sabe fazer. É a proteção, seja lá onde a gente estiver. Mas a gente acessa a energia do outro, a frequência do outro. Então, esse é um momento de muita reflexão. Eu deixo aqui para vocês. Quem for acessar esse vídeo, vai ser só aquelas pessoas que realmente precisam ouvir o que eu estou falando. Porque não sou eu, lembra? É o Cristo através de mim. É eu abrindo o meu coração para vocês e dizendo, do jeito que eu estou aqui, conseguindo, vocês conseguem. Vamos fazer junto essa travessia, né? Vamos ser a estrela que brilha, né? Que está sempre sorrindo. E vocês me ajudam e eu ajudo vocês, e é uma troca, né? Porque às vezes quando eu estou lá no YouTube com o dedinho, né? Às vezes eu paro num vídeo, quando a pessoa fala, só preciso uma palavra que eu já corro e escrevo e está fazendo a diferença na minha vida, né? E vamos continuar fazendo as orações, confiando, decretando. Vai lá na Bíblia, procura os decretos do Cristo, tudo que ele falou no Segundo Testamento, vai lá, aplica na vida, na sua vida. Só aquela, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Só essa já potencializa. Lembra que o mestre Saint Germain disse aqui? Eu tive uma discípula que fez isso durante um ano e a vida dela totalmente se transformou. Ela só precisou fazer esse decreto. Então vamos testar, que tudo é teste. Precisamos. É a mesma coisa de uma pessoa dar uma receita de bolo, mas eu só vou saber se aquele bolo realmente eu vou conseguir, como aquela pessoa conseguiu, se eu testar. Se eu for lá na cozinha e fazer o bolo, né? Então vamos fazer esse bolo. Vamos fazer o bolo de noiva, que é os decretos do Cristo, para a gente ver a diferença em nossas vidas. Gratidão infinita por vocês existirem. Se vocês gostaram desse conteúdo, compartilhe, comente, dê o like, que a gente está aqui para ser ajudados. Eu sou você e você sou eu, e nós somos um. Gratidão infinita por vocês existirem.